mergulhando na psique de Thorfinn, sob a ótica da psicologia do trauma e da ansiedade. O garoto que nasceu para a guerra. Thorfinn nasce em Iceland, filho de Thors, o guerreiro mais temido e mais respeitado entre os vikings, mas também um homem que abandonou a violência depois de compreender seu próprio peso. Mas a paz do pai de Thorfinn não chega a tempo de proteger o filho. Aos 6 anos, Thorfinn se esconde no navio do mercenário Askeladd para acompanhar Thors em uma missão. Afinal de contas, Thorfinn sempre quis ver como era uma guerra, sempre se interessou em batalhas. Ele queria uma lâmina, assim como a de seu pai, e isso perdurou por muito tempo, mesmo inclusive depois de Thors, o seu pai, ter dito para ele que ele não tinha inimigos. Mas foi nessa missão que, diante de seus próprios olhos, Thorfinn assiste seu pai ser derrotado em um duelo covarde, sem chance de reação, e a partir desse instante, a infância de Thors desaparece. O parquinho de uma criança, do dia para a noite, se torna um campo de treinamento, e o luto se transforma em um único propósito: matar o Askeladd com as próprias mãos. O psicólogo John Bowlby, criador da teoria do apego, descreveu como a ruptura de um vínculo seguro na infância obriga a mente a se reorganizar em torno da ameaça. Thorfinn perde o pai, mas perde também sua base segura, e é sobre essa ausência que ele passa a construir toda a sua identidade a partir dali. 11 anos de uma única pergunta. Ao longo de mais de uma década, Thorfinn cresce com parte do bando de mercenários do Askeladd, participa de combates reais, sobrevivendo entre adultos que o veem como uma ferramenta útil e perigosa. Ele desafia Askeladd para duelos constantes e sempre perde, mas sempre volta. Seus olhos, ainda crianças, endurecem até parecerem os de um homem que já viu tudo o que precisava ver. A psiquiatra Judith Herman, referência mundial em trauma complexo, descreve como a exposição prolongada à violência durante o desenvolvimento reorganiza a identidade inteira em torno da sobrevivência. O sistema nervoso permanece em alerta constante e a mente perde a capacidade de projetar um futuro que não seja definido pela ameaça. Thorfinn não vive mais como uma criança que sonha, ele vive como um soldado que apenas resiste. O silêncio depois da vingança. Quando finalmente chega o momento decisivo, Askeladd é morto, mas não pelas mãos de Thorfinn. Ele é morto para proteger o príncipe Canute, em um golpe de estratégia que rouba de Thorfinn a única coisa que sustentava sua existência havia 11 anos. Não existe alívio, não existe vitória, existe apenas um vazio absoluto. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu a situações de limites extremas e fundou a logoterapia, chamou esse estado de vazio existencial, a sensação de não ter mais nenhum motivo para agir, quando o único sentido que sustentava a vida desaparece. Franklin argumentava que o ser humano não adoece apenas pela dor, mas pela ausência de sentido. E é exatamente nesse abismo que Thorfinn se encontra. Um jovem que sobreviveu à guerra, mas não sabe mais para que serve viver. Sobre esse tema, o livro Em Busca de Sentido de Viktor Franklin é a leitura essencial para entender como construímos um propósito depois de tudo aquilo que sustentava a vida desmoronar. É a leitura essencial para a gente entender como construir um propósito depois que tudo aquilo que sustentava nossa vida desmorona. A mente que vive no que não está acontecendo. Capturado e vendido como escravo, Thorfinn passa a trabalhar na fazenda do Sr. Ketil, plantando e colhendo sob vigilância. Fisicamente, ele nunca esteve mais seguro, mas mentalmente é nesse ponto que a verdadeira batalha começa. Sem um campo de batalha para justificar tanta tensão constante, ele se vê preso em lembranças do passado e em medos de um futuro que ainda não chegou, incapaz de simplesmente estar onde está. Em 2010, os psicólogos de Harvard, Matthew Killingsworth e Daniel Gilbert, publicaram na revista Science um dos estudos mais citados sobre o assunto, usando um aplicativo que interrompia milhares de pessoas ao longo do dia para perguntar o que estavam fazendo e em que estavam pensando. Eles descobriram algo revelador. As pessoas passam quase metade do tempo que estão acordadas pensando em algo diferente do que estão fazendo naquele momento. E o mais importante, esse desvio de atenção para o que não está acontecendo estava fortemente associado a níveis mais baixos de felicidade, e isso independente da atividade que a pessoa estivesse realizando no momento. De forma simplificada, o pensar muito sobre o passado ou o futuro está de certa forma muito mais relacionado à infelicidade no momento, enquanto o pensar mais no momento e estar mais no presente é fortemente ligado a uma constante sensação de felicidade e tranquilidade. Quanto mais se pensa de forma negativa no passado ou no futuro, seja por um arrependimento, um medo ou uma ansiedade, isso tende a trazer muito mais tristeza ao indivíduo
indivíduo, enquanto indivíduos que costumam focar mais no presente têm um efeito contrário, sendo muito mais felizes, tranquilos e certos de si mesmos. E esse mecanismo ajuda a gente a explicar sobre Thorfinn. A teoria da avaliação cognitiva do estresse, desenvolvida pelos psicólogos Richard Lazarus e Susan Folkman, descreve a ansiedade como o resultado da distância entre a ameaça percebida e a confiança que a pessoa tem em sua própria capacidade de lidar com ela. Depois de anos condicionado a antecipar o perigo, a mente de Thorfinn continua rodando cenários de combate mesmo quando não existe mais nenhum inimigo. À vista, um padrão de ruminação que consome energia mental e impede qualquer sensação real de descanso, o que leva a gente para um próximo tópico: a liberdade dentro da escravidão. Paradoxalmente falando, é como escravo, sem arma e sem liberdade de movimento, que Thorfinn começa a se libertar por dentro. O trabalho simples e repetitivo da lavoura, plantar, regar e colher, se torna uma âncora. Ele aprende, sem perceber, a fazer aquilo que a consciência da atenção plena chama de engajamento total no presente. O médico Jon Kabat-Zinn, criador do protocolo de redução de estresse baseado em mindfulness, descreve essa prática como observar a experiência presente sem julgamento, permitindo que a mente pare de lutar contra o que já aconteceu ou contra o que ainda pode acontecer. E para quem viveu anos em estado de alerta constante, essa mudança não é sutil, é uma construção completa da relação com o próprio momento presente. Para quem quer se aprofundar mais nessa prática, o livro Atenção Plena, de Mark Williams e Danny Pineman, apresentam de forma acessível as técnicas que ajudam a sair do ciclo de ruminação e ansiedade que dominam a mente de Thorfinn nesse momento da história. E aqui eu quero dar um aviso bem importante. Essa ruminação é o que acaba atrapalhando muita gente, é o que mata muita gente por dentro, e ela é muito mais comum do que se pode imaginar. Além disso, ela está fortemente ligada à ansiedade, e como a gente sabe que hoje os níveis de ansiedade no Brasil são muito altos, eu quero te convidar a fazer a leitura desse livro comigo. Para quem quiser buscar uma ajuda nesse livro, o link dele vai estar aqui na descrição, como os outros sempre estão também. Mas caso você não tenha condições de comprar o livro, promete para mim que você vai sempre tentar focar no presente, vai pensar no futuro de forma estratégica e cautelosa, mas sem se cobrar demais, porque lembre-se de que você não comanda o futuro. Algumas atitudes que você decidir tomar agora podem sim moldar o seu futuro de alguma forma lá na frente, mas não é certo que isso vai acontecer. Muita coisa precisa girar para que alguma coisa aconteça no futuro. Existe muito mais envolvido, então não se culpe nem sinta muito medo do futuro. Assim como hoje no presente você com certeza busca tomar as melhores decisões, no futuro você também vai fazer isso. Afinal de contas, o futuro também vai ser o seu presente uma hora. Então pensa menos no futuro e pensa menos no passado. Foca em viver o presente comigo. Se você não quiser, você não precisa deixar isso nos comentários. Não precisa comentar que vai focar no presente, mas eu quero que você me prometa de dedinho que sempre que você estiver com alguma ansiedade ou pensando demais sobre coisas ruins, sobre o passado ou futuro, você vai parar, respirar fundo e focar no presente para se reorganizar. E me desculpa se eu acabei interrompendo o vídeo sobre o Thorfinn. Eu só achei que era realmente muito importante falar contigo nesse momento, você que tá assistindo esse vídeo agora. Mas voltando ao vídeo, a gente precisa passar por um próximo bloco nessa análise, aprendendo a confiar em si. Aos poucos, Thorfinn passa a fazer escolhas diferentes. Quando provocado, ele não reage mais por impulso. Quando confrontado com a violência, ele busca outra saída. Ele começa a orientar Einar, um garoto mais novo que também foi escravizado, ensinado não pela força, mas pela paciência, que pode proteger sem precisar destruir. E isso é algo muito importante na construção do personagem. Thorfinn cresceu rodeado de guerras, rodeado de ódio, rodeado de inimigos, mas ele toma uma decisão para si próprio que muda totalmente a história do anime e com certeza muda totalmente o seu próprio cérebro de forma muito mais benéfica. O psicólogo Albert Bandura, conhecido por sua teoria da autoeficácia, demonstrou que a confiança na própria capacidade de lidar com os desafios futuros é um dos fatores mais importantes na redução da ansiedade antecipatória. Quando Thorfinn passa a confiar que será capaz de enfrentar os problemas conforme eles surgem, em vez de ficar sofrendo antecipadamente pelas ameaças hipotéticas, ele conquista uma estabilidade emocional que a violência nunca foi capaz de lidar. E o que a gente pode tirar disso é que confiar nas suas próprias habilidades
de lidar com problemas no presente, em vez de ficar antecipando problemas do futuro que nem sequer aconteceram, acaba te ajudando positivamente a lidar com a ansiedade. Dito isso, vamos passar para um próximo bloco: a guerra contra o próprio ciclo. O antigo Thorfinn enxergava em cada pessoa uma ameaça em potencial. O novo Thorfinn enxerga uma possibilidade de cooperação, e é esse homem transformado que decide embarcar em uma jornada rumo a Vinland, e não para conquistar um território com uma espada, mas para construir com as próprias mãos uma terra sem escravidão e sem necessidade de matar para sobreviver. Ele ainda é confrontado, ainda é ameaçado, ainda carrega cicatrizes de tudo que viveu, mas pela primeira vez ele escolhe responder com serenidade em vez de reagir com fúria. Franklin escreveu que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é nesse espaço que reside a nossa liberdade de escolher quem queremos ser. Thorfinn encontra exatamente esse espaço e escolhe a esperança. E para ficar bem mais fácil de entender o que foi que Franklin quis falar com isso, pensa comigo o seguinte: quando você recebe um estímulo, seja positivo ou negativo, em vez de você ser impulsivo e tomar uma atitude logo em seguida, pensa, respira e reflita. Qual a melhor resposta para aquele momento? Sempre escolha a paz, ao invés da fúria. Parar e pensar com calma, optando por uma resposta cordial, além de fazer te parecer uma pessoa bem mais controlada emocionalmente, segura de si mesma e calma com situações complicadas, vai ser muito positivo para você também lidar com a sua ansiedade e com possíveis resultados do momento. Você só tende a ganhar, então não tenha pressa em responder alguma coisa, não tenha pressa em tomar uma atitude. Pelo menos não de forma impulsiva. E agora eu quero falar um pouco sobre o que o Thorfinn tem para nos ensinar. A trajetória de Thorfinn não fala apenas sobre vikings ou vingança. Ele fala sobre qualquer pessoa que vive presa em um objetivo tão grande que esquece de viver o presente. Sobre qualquer mente que gasta mais energia temendo o futuro ou remoendo o passado do que realmente habitando o momento em que está. Quantas vezes você se pegou pensando no que já passou, ou no que ainda está por vir, ou no que ainda pode dar errado, em vez de estar de fato onde você está agora? A ciência mostra que essa é uma das formas mais silenciosas de sofrimento que existem, mas também mostra que ela pode ser desconstruída. Um pensamento precede de cada vez, assim como Thorfinn fez uma plantação de cada vez. Esse foi o 22º vídeo aqui no meu canal. Se você gostou desse vídeo de alguma forma, ou se esse vídeo te tocou de alguma maneira, eu peço que pense em colaborar comigo. E para fazer isso é muito fácil. Você pode curtir o vídeo, comentar no vídeo, compartilhar ou republicar. Qualquer uma dessas coisas vai me ajudar muito. Também peço que considere me seguir para não perder mais nada, não perder mais nenhum conteúdo. Então, se você gosta de psicologia e animes, ou personagens fictícios no geral, eu te convido a me seguir e caminhar junto comigo pela mente de vários personagens da ficção. Muito obrigado a quem me assistiu até aqui, e muito obrigado a quem me apoia todos os dias. Vocês são muito importantes pra mim. Isso tudo é muito importante pra mim. Então, muito obrigado. Mas por hoje era isso. Então, até um próximo vídeo.